Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é terça-feira, 13 de agosto e temos novo incêndio no Balneário Encarnado. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos. Pois é, meus amigos, hoje é dia 13 de agosto e no dia 13 de agosto de 1976 começava os trabalhos no Benfica John Mortimer, conhecido treinador inglês que chegava ao Benfica com a fama de ser bastante exigente do ponto de vista físico e também do ponto de vista tático. Nessa primeira época alcançaria o campeonato nacional, sagrando-se assim campeão e alcançando o quinto tri na história do Sport Lisboa e Benfica. Teria duas passagens pelo Glorioso e nas quais contabilizaria 2 ligas, 2 taças e uma supertaça. O seu futebol não era o mais apelativo e não deixou muitas saudades, mas foi um grande treinador que passou pela história do Sport Lisboa e Benfica. E agora sim, vamos então começar por ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Regresso de Danilo custa 10 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto perguntou pelas condições para contratar o central ao Paris Saint-Germain. O cenário agrada ao internacional português, que só tem mais um ano de contrato. E entretanto os ingleses levam nega por Evanilson. Bournemouth e Nottingham ofereceram cerca de 35 milhões de euros, verba considerada irrelevante. Duvido muito que se oferecessem 35 milhões de euros de forma efetiva, o Futebol Clube do Porto recusaria uma proposta por Evanilson. Mas enfim, os jornais portugueses têm que alimentar as grandes páginas neste fecho de mercado, pois ao fim e ao cabo todos sabemos da difícil situação económica do Futebol Clube do Porto e que o mesmo está obrigado a vender até ao final do mês. Ainda aqui no Paris 2024, recebidos como heróis, campeões olímpicos, Yuri Leitão e Rui Oliveira tinham centenas em delírio à chegada ao Porto. Yuri disse que é impressionante o que estamos a ver aqui e o Rui rematou: não podíamos pedir momento mais bonito. E isto sinceramente é de louvar que os adeptos portugueses se desloquem a receber os atletas olímpicos, pois normalmente estamos habituados a ver isto no futebol, mas é bom que se comece a alargar também às modalidades, principalmente quando estão a representar o combinado nacional. Ainda aqui no Sporting, Gyökeres rebenta a escala britânica. Superou os gols e assistências que somou no Coventry numa fração dos jogos. E a fasquia por Ioannidis já vai nos 30 milhões de euros. Então, mas não era o Sporting que ia contratar o avançado grego por 18 milhões de euros? Pois, eu bem avisei que esta novela iria alargar-se até ao final do mercado de transferências. Ainda aqui no Braga, Carvalhal para agarrar a Europa. Salvador aposta em elevar o rendimento da equipa de imediato. E a saída de André Horta pode ser cancelada. Entretanto, no Guimarães 1, Arouca 0, confiança reforçada. Vimaranense entrou a ganhar na Liga com um golo de Nelson Oliveira. E agora sim, vamos então ver o destaque do nosso Benfica. Schmidt deixa Neres em brasa. O brasileiro não gostou de ouvir justificações do treinador para a sua ausência em Famalicão. Não se revê nas indiretas e sente que estava pronto para ir a jogo. Já Rui Costa foi ao balneário e exigiu rápida reação. Ora, e em primeiro lugar, quero recordar que já está disponível o vídeo de análise dessa mesma partida, ou seja, da estrepitosa derrota em Famalicão, e onde falo exatamente deste caso. Se eu fosse o treinador, é evidente que Neres iria a jogo, pois ao fim e ao cabo é um profissional de futebol que está a ser pago pelo Sport Lisboa e Benfica. Mas uma coisa é certa, quem dá os treinos é Roger Schmidt, e como tal, é o treinador alemão que avalia assim o empenho do jogador brasileiro. E o mesmo pode ter visto que Neres não estava focado. No entanto, não me parece bem deixá-lo de fora de um jogo importante, pois ao fim e ao cabo os jogadores estão lá é para jogar futebol e não para estarem preocupados com eventuais transferências. Mas enfim, isto é uma novela que agora estalou e parece que vai criar um pequeno incêndio no Balneário da Luz. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Guerra aberta, Schmidt e Neres cada vez mais afastados. O treinador considera que faltou empenho ao extremo nos treinos. O brasileiro está magoado com declarações do técnico. O negócio com o Nápoles está longe de estar concluído. E a insatisfação atinge outros jogadores. Coxu é um deles. Bom, já começamos também com a novela Coxu. Ainda agora chegou de férias e queria o quê? Já estar a ser titular?
não podemos esquecer que ele acabou a época passada numa situação assim um bocadinho complicada e que tem que dar ao litro se quer voltar a ganhar quer a confiança de Roger Schmidt, quer também dos adeptos encarnados. Relativamente aqui a Neres e a sua eventual transferência, esta situação e o ter ficado de fora, se realmente o negócio com o Nápoles está longe de ser concluído, pode ser assim uma carta a favor do Nápoles, pois ao fim e ao cabo agora o Nápoles sabe que o jogador quer sair, que o Benfica não o vai alinhar e como tal, na minha opinião, tem a vantagem do seu lado no poder negocial. Só espero é que Neres fique, porque sinceramente eu acho que é um jogador que pode aportar muito ao nosso clube e que pode ser um jogador diferencial na batalha pelo 39. Ainda aqui no Sporting, Amorim deu dura. Gol do Rio Ave valeu reprimenda. Já Nuno Santos já foi ao relevado, pode recuperar a tempo do clássico de dia 31. E o Leão corre sozinho por Ioannidis. Os ingleses não fizeram propostas. Já aqui no Futebol Clube do Porto, Sade pergunta por Danilo. O central do Paris Saint-Germain aceita voltar, mas os franceses pedem 10 milhões de euros. E a saída de Evanilson foi bloqueada. Ainda aqui no podcast Conversas Indiscretas do Record, Patrícia Sampaio diz: há mais coisas para ganhar. E ainda nos Jogos Olímpicos, loucura à chegada dos heróis olímpicos. Multidão homenageia Yuri Leitão e Rui Oliveira. Eu sinceramente não sei como é que está esta situação da comitiva portuguesa, mas eu acho que deveria ter voltado toda junta para poder assim ser recebida por um maior número de adeptos, pois ao fim e ao cabo é um facto que os ciclistas estiveram em alta, mas acho que todos os atletas que foram assim a Paris deviam ser homenageados, pois ao fim e ao cabo todos tentaram dar o seu melhor. Mas enfim, estas coisas não sou eu que organizo, como é evidente. Vamos ver agora então o último destaque dos jornais desportivos e uma vez mais o destaque para a guerra no Balneário da Luz. Neres, pé e meio fora da Luz. Nápoles cada vez mais perto de contratar o extremo em negócio que pode atingir os 30 milhões de euros. Os motivos da ausência Famalicão e a reação do jogador à não convocatória. Ora, e voltamos então à mesma situação. O negócio com o Nápoles não está concluído e parece que este desentendimento com Roger Schmidt é irreversível. Parece que agora finalmente o extremo está decididíssimo a abandonar o Benfica e como tal dificilmente poderá continuar de águia ao peito. Volto a dizer, na minha opinião, acho que não é a melhor solução para o Benfica, a não ser que já esteja identificado outro alvo no mercado, pois é um facto que há vários jogadores para essa posição, mas estamos a falar aqui de um jogador diferencial e com bastante experiência. E ao fim e ao cabo, não podemos atacar todas as competições apenas com jovens. Ainda no Benfica, voto de confiança em Schmidt. Encarnados emitem comunicado a garantir que não procuram treinador ao fim de uma jornada. E Artur Cabral é cobiçado nos Estados Unidos e na Arábia Saudita. E em breve vamos ter novamente uma nova novela. Neste momento é com Neres, mas parece que Artur Cabral vai ser o próximo a fazer manchetes dos jornais nos próximos dias. Relativamente aqui à situação de Schmidt, ontem, como sabem, foi veiculado, e se não sabem ficam a saber, que o Benfica estaria interessado em Sérgio Conceição, mas eu acho sinceramente, neste momento, o Benfica não procura um substituto para o técnico alemão. Com isso não quer dizer que se os resultados voltassem a ser negativos nas próximas jornadas, que o Benfica não equacionasse mudar de treinador. Mas para já, parece-me que o Roger Schmidt está de pedrical no nosso Benfica. Ainda aqui no Sporting, Leão joga os trunfos na vontade de Ioannidis. E no Futebol Clube do Porto, Paris Saint-Germain pede 10 milhões de euros por Danilo. Ainda aqui na Liga, ronda fechada com triunfo do Guimarães, que ganhou 1-0 em Aroca. E os heróis de Paris, recebidos em festa. Yuri Leitão e Rui Oliveira e Fernando Pimenta tinham multidão à espera no aeroporto Francisco Sá Carneiro no Porto. Bom, pelo menos aqui já sabemos que havia mais um atleta nesta mini comitiva de atletas portugueses que estiveram assim a representar a nossa seleção nos Jogos Olímpicos de Paris. É assim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é evidente, o grande destaque para nós benfiquistas vai para esta situação de David Neres, que parece irreversível. Ou seja, parece que a ruptura entre o extremo brasileiro e o treinador alemão é total. Eu só vejo um problema grave, que é o Benfica voltaria a perder um jogador importante para o plantel encarnado. E como tal, não parece que o Benfica esteja a negociar neste momento a vinda de mais nenhum extremo. Ou seja, voltamos ao mesmo problema, desinvestimento desportivo. Pois é importante que o Benfica tenha jogadores de classe europeia, para não dizer já de classe mundial. Pois ao fim e ao cabo, não se pode afrontar todas as provas nacionais e querer brilhar lá fora na Europa e eventualmente no Mundial de Clubes no final da temporada apenas com jovens.
Rollraiser poderá ser o substituto de João Neves, mas ainda não sabemos. Será Sheldrup que poderá ser o substituto de David Neres? É um facto, mas ainda não o sabemos. E como tal, David Neres era um valor assumido. Agora estar a apostar apenas nos miúdos parece-me uma decisão muito arriscada, pois ao fim e ao cabo o Benfica precisa de ganhar e já. Não podemos voltar a fazer uma época vergonhosa como fizemos a época anterior, onde apenas ganhámos uma supertaça. Este ano, no mínimo, é exigido que o Benfica volte a ganhar todos os troféus nacionais e dar um murro em cima da mesa e mostrar quem é o maior clube de Portugal. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!